Vamos orar. Os nossos pensamentos elevados ao Pai, rogamos a permissão para iniciar as atividades desta noite. Rogamos também, Pai, a presença do Mestre, nosso modelo e guia, que adentre esta casa, que nos abriga, que nos sustenta e nos esclarece. Sabemos que o ambiente em que Jesus adentrar, ele traz consigo o seu amor, a sua paz. Rogamos também a presença dos benfeitores desta casa, que nos auxilia constantemente nos nossos tropeços, nas nossas indecisões, nas nossas intolerâncias. Agradecemos o amparo que recebemos durante o mês de outubro, mês que voltamos os nossos pensamentos a todos aqueles que aqui trabalharam, utilizando a seara para o plantio, com a consciência de que todos nós passamos. E os frutos é do Mestre. Neste mês que fizemos a homenagem, juntamente à Federação, desta obra, O Céu e o Inferno, com tantas reflexões necessárias para o nosso avanço, para o nosso despertar. Temos a alegria de hoje encerrar com este tema, que possamos lançar as nossas redes e guardar todo o aprendizado que aqui, nesta noite, for trazido para cada um de nós. Querido e amado Pai, nós te rogamos, sê conosco, hoje e por todo sempre. Assim seja. Na noite de hoje, temos a alegria de receber, direto de Umuarama, a nossa irmã Silvia Eliane de Oliveira Basso, trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec de Umuarama, expositora e coordenadora da área de estudos da Nona URI, secretária da Interregional Noroeste. Profissionalmente, é professora do Instituto Federal do Paraná, no campus de Umuarama. E nesta noite, nos traz a reflexão Mar Alto. Silvia, é contigo. Boa noite, meus amigos. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estarmos entre irmãos, nesta casa irmã da nossa casa, com quem já estabelecemos laços de amizade, de fraternidade, propiciados
por essa veneranda doutrina que nos guia. É uma alegria, uma honra e uma grata satisfação para nós podemos participar dessa reflexão do 10º mês espírita desta casa. Muito obrigada pela presença dos amigos que nos emprestam os ouvidos para esta reflexão. E neste momento convido a todos a esquecermos momentaneamente uns dos outros e focarmos todas as nossas atenções nesta mensagem, que por ora será o nosso guia e deverá ocupar todo o nosso pensamento, para que dessa forma possamos aproveitar da melhor forma possível todos os seus ensinamentos e todas as suas luzes. Nossa gratidão inicial ao Espírito Emmanuel, que é o inspirador desta reflexão. Mar Alto, uma mensagem, assim por ele, intitulada. E sucedeu que, ao espremer-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava de pé junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia. E os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Após sentar-se, ensinava as turbas do barco. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a mar alto e desce vossas redes para a pescaria. E respondendo, Simão lhe disse: mestre, labutando toda a noite nada apanhamos, mas com base em tua palavra descerei a rede. E fazendo assim, recolheram uma grande quantidade de peixes, a ponto de romper-se-lhes a rede. Acenaram aos companheiros que estavam em outro barco para que fossem ajudar. Vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o assombro se apoderara dele e de todos que com ele estavam. Causa havia por causa da pesca. E de igual modo também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Isso está narrado em Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 10. E é Emmanuel, no livro O Pão Nosso, que nos chama à aprendizagem nessa lição intitulada O Mar Alto. E repetiremos aqui esse trecho, quando ele diz a Simão: faze-te a mar alto e desce vossas redes para a pescaria. Emmanuel nos diz que nesta terra de provas e expiações, em algum momento, Jesus, mestre de autoridade em nossas vidas, não porque ele sabe mais, porque ele sabe tudo, porque é caminho, verdade e vida, porque tem o conhecimento, a luz e a experiência, nos mandará a mar alto. E o que significa isso? Nos diz Emmanuel, nessas palavras: em surgindo, pois, a época de tua dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Nos diz Emmanuel
que nessas ocasiões, afastado do porto seguro, das condições materiais e às vezes até da presença de amigos, sem o amparo de presença alguma, e às vezes até numa sensação de abandono e de solidão, somos colocados à prova. Mas, adverte Emmanuel, lembremos que nunca estamos sós. Que há dores e provas que são só nossas, que são muito particulares, mas que não assim nos deixarão sozinhos, porque há aqueles que nos acompanham, sempre vigilantes. Então, vejamos, somos levados a mar alto. Quando? Por óbvio, Jesus nos chama a mar alto quando estamos preparados. Por isso ele mandou Pedro naquele momento, porque sabia que era a ocasião propícia. Não é incomum, e se houver alguém aqui neste público, chegando por primeira vez ao Espiritismo, começando a conhecê-lo, não é de se assustar, nós que já caminhamos há algum tempo nesta jornada, de ouvir assim das pessoas. Depois que eu comecei a frequentar o Espiritismo, estudar o Espiritismo, a coisa piorou. Começou a aparecer uns enroscos na minha vida, parece que começou a acontecer mais problema, a ponto de, inclusive, algumas pessoas pensarem até, é melhor eu ir embora. Não titubeemos. A prova chega quando está pronto o estudante. Mas nos diz Haroldo Dutra Dias que nos momentos da prova nós não estamos sós. O professor permanece na sala, confiante daquilo que ensinou ao seu aluno, mas sabe que ele precisa, sozinho, fazer a prova. Então, quando sabemos mais, quando mais fortalecidos estamos pelos conceitos evangélicos, pela iluminação do Espiritismo, não é incomum que sejamos chamados a mar alto. Porque estamos fortalecidos, porque estamos prontos para a tarefa. Porque uma coisa que o Espiritismo também nos ensina é que nenhum de nós está aqui a passeio. Estamos aqui para aprender. Esta é uma escola. E o aprendizado exige provas. É o momento que vou mostrar a mim mesmo que aprendi. Já sei a lição. Joana de Ângeles também nos ajuda nessas reflexões no livro Desperte e Seja Feliz, especificamente no capítulo Diante da Luta. Nos diz a veneranda trabalhadora: não faça de tua luta o instrumento de flagelo contra ti, nem te utilizes dela contra ninguém. Se lutas, é porque descobriste que a finalidade da existência corporal é esse esforço iluminativo. Então, vejamos, é isso. Se estamos em mar alto, com ondas revoltas, um mar turbulento, a embarcação balança, nós não estamos ali por acaso. A prova, o instrumento de nossa luta não deve ser nem contra nós, nem contra os outros. Não é para nos sentirmos castigados ou sentirmos que os outros não nos entendem. É momento de aproveitarmos a lição, porque estamos em pleno esforço iluminativo. Para conseguirmos musculatura nos braços e nas pernas, a gente faz academia, caminhada, exercícios que, por óbvio, são importantes. Porque este corpo, este vaso sagrado, precisa nos sustentar da melhor forma possível, até a nossa volta ao mundo espiritual. Com o espírito se dá a mesma coisa. É preciso ganhar musculatura.
E a musculatura se ganha fazendo exercício. Mas o exercício do espírito é a prova, é a dificuldade. São todos os receios do cotidiano da vida, os desafios de relações com as outras pessoas, os novos projetos de trabalho, a dificuldade de compreensão em relação ao outro, o exercício da paciência com aquele que nos testa o tempo todo, o recomeçar quando as coisas dão erradas, o perseverar diante das dificuldades, o ser paciente e cuidadoso conosco mesmo quando estamos enfermos do corpo ou da mente. Tudo isso são provas. É o nosso esforço iluminativo. Nos diz ainda Joana, amealha então as moedas da paz neste momento, não pretendendo ir além dos teus limites. Veja, Deus não pede a nós mais do que somos capazes de dar. Então não podemos, nem precisamos ir além dos nossos limites. Por isso é muito ruim quando a gente se compara com o outro e quer fazer a prova igual a ele. Mas ele é ele, eu sou eu. É a minha trajetória, com as minhas capacidades, com as minhas habilidades e com as minhas fragilidades. Nem executando programações que te escapem. Nessa luta, nem indiferença, nem confronto perturbador. Assim como as lições evangélicas, inúmeros irmãos, por meio da arte, também nos ajudam a pensar. Há uma animação na Disney chamada Soul. Quem não assistiu, os convido a assistir. É uma belíssima produção. Soul, em inglês, significa alma. O personagem principal dessa história é o Joe. O Joe é um professor de música. Mas ele não quer ser professor. O sonho dele é tocar numa banda de jazz. E ele persegue isso o tempo todo. Então, finalmente, um dia ele é convidado para a banda. E ele participa de um ensaio, ele dá o seu melhor ao piano e ele arrasa. E todos da banda ficam muito contentes. Deu certo. Na calçada, depois de uma noite esplendorosa de música, está ele e a cantora da banda, ambos esperando o táxi. E ela diz, você foi ótimo hoje. E ele diz, é. E agora? E agora o quê? Como vai ser daqui para frente? Ela falou, a gente volta amanhã e faz tudo de novo. É que eu esperei por isso tanto tempo que parece que está faltando alguma coisa. Aí ela conta a história de um peixinho. Dizendo assim, um peixinho procurou um ancião e disse, eu estou buscando o tal oceano. O oceano, diz o ancião. Você está no oceano. Não. Isso aqui é só água. Eu quero o oceano. E deixa o Joe lá. Táxi. Chega, ela monta no táxi e vai embora. O Joe, vou ter que dar spoiler de um pedacinho do filme só, mas vocês assistam inteiro. Naquela noite sofre um acidente e desencarna. Ele ia começar a carreira dele na banda que ele sempre perseguiu. E no mundo espiritual, ele se torna instrutor de alguém para ajudar essa pessoa a pensar no propósito, mas ele tinha acabado de perder aquilo que ele achava que era o propósito dele. Ele não tinha entendido a história do peixinho, que já estava no oceano, e estava procurando alguma coisa que já era dele. Quando nada na vida faz sentido, nos diz Viktor Frankl,
no livro Em Busca da Felicidade, o sentido da vida é viver. Por vezes, nós estamos diante das mais importantes oportunidades de nossa vida, esperando qual será a nossa missão. O que será que eu estou fazendo nesta terra? Quem é espírita gosta muito desse tipo de pergunta, saber qual que é a minha missão. Ora, eu já estou na missão. Olhe para onde você está, com quem você está, o que você está fazendo, as oportunidades que estão ao teu redor. Esta é a missão. Viktor Frankl era austríaco, judeu. Na verdade, é o contrário, né? Os judeus primeiro se classificam pela cultura e depois pelo lugar de nascimento. Judeu austríaco. Ele era psiquiatra, neuropsiquiatra. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, meses depois, o nazismo escalonou na Alemanha e os judeus começaram a desaparecer dos bairros, das casas, das cidades. Todos nós sabemos no que isso resultou, o chamado Holocausto. Milhões de pessoas, milhares, em campos de concentração. Viktor Frankl, psiquiatra, neuropsiquiatra, foi preso em 4 campos de concentração. Um deles foi Auschwitz, aquele mais terrível. Viktor Frankl viu inúmeros de seus companheiros que, enxergando aquela situação, vivendo aquela realidade terrível, perderam completamente o sentido da vida. E mesmo sendo torturados ou castigados, paravam de se alimentar e morriam de inanição. Vendo tudo aquilo, ele pensou, eu tenho que colocar em prática o que eu sei. Ele já havia criado uma linha terapêutica chamada de logoterapia, que é o sentido da vida. Então, mas qual o sentido da vida num campo de concentração? Ele precisou se fazer essa pergunta. E daí a conclusão, quando nada na vida faz sentido, o sentido da vida é viver. E ele tomou uma decisão. Eu vou viver. Porque isso vai passar. Em algum momento vai acabar. E eu preciso estar vivo para saber o que vem depois. O que veio depois? Viktor Frankl é um dos poucos sobreviventes dos campos de concentração, principalmente do campo de Auschwitz. Sobrevivente, ele voltou ao seu país, ele reconstituiu família, ele voltou ao trabalho e ainda mais fortalecido pelas convicções que lhe guiaram, passou a ajudar dezenas de pessoas e a sua logoterapia, milhares de pessoas até hoje, porque existem centenas de milhares de psicólogos espalhados pelo mundo que usam, inclusive no Brasil, essa linha terapêutica. Nietzsche nos diz que quem tem pelo que viver aguenta quase todo como. E nós temos que viver pela vida. Nós sabemos qual o valor de uma encarnação. Então não há, via de regra, olhando objetivamente para a doutrina espírita, nenhuma grande onda do mar que possa nos retirar o impulso para continuar navegando, pescando, trabalhando, vivendo. É necessário, termina Joana dizendo, lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos
estarão lutando ao teu lado em nome do lutador incessante que é Jesus, que até hoje não descansa nem desanima, embora, termina Joana de Ângeles dizendo, permanecendo conosco. Nessa hora dá um certo incômodo a gente ler essa mensagem, né? Olha só. Embora Jesus permaneça conosco, ele não cansa nem desanima. Isso quer dizer o que a mentora está dizendo para nós? Olha, nós aqui, população terrena, somos cansativos, desanimadores, porque a gente reclama bastante, porque a gente desiste inúmeras vezes, e Jesus nem assim desiste, desanima ou se cansa. Porque ele permanece conosco, né? Sendo o incansável lutador. Nesta obra que homenageamos aqui, nesse mês espírita, no capítulo 3, item 12, na parte intitulada Céu, a gente escolheu o céu para falar, diz-nos Allan Kardec: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Veja, nós estamos falando aqui dos espíritos bem-aventurados, porque o mestre Allan Kardec, colhendo todos os depoimentos e partindo da tese da doutrina espírita que está no Livro dos Espíritos, nesta obra, vai nos conduzindo às informações, aos fatos, não são apenas deduções, são fatos, porque os espíritos vêm contar de suas trajetórias, tristes ou felizes após o desencarne, que o céu e o inferno não são um local circunscrito, fechado e para a eternidade. São estados da alma. Então, quem está no céu? Os espíritos bem-aventurados fazem o céu. E vejam o que diz aqui: eles são felizes porque agem no bem. Não é um local de ociosidade contemplativa. São aqueles que exercitaram sua alma no esforço iluminativo, que alcançaram a plenitude da felicidade. E continua Kardec: a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não sabe conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, portanto, na ausência de atrito proveniente do trato com os maus, e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão de seus mistérios mais dignos. Isso Kardec desenvolve a partir desta questão do Livro dos Espíritos. Lá, do último capítulo do Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos futuros, questão 967. Pergunta aos espíritos superiores: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Esta que acabamos de ler aqui, desenvolvida no Céu e Inferno. O conhecimento de todas as coisas, a ausência de qualquer sentimento grotesco, não sentem raiva, nem ciúme, nem inveja, e o trabalho no bem. Como esses espíritos chegaram a isso?
É isso que essa parte da obra, O Céu e o Inferno, titulada O Céu, nos dirá. Eles chegaram a isso fazendo o esforço iluminativo e, por certo, porque a evolução não dá saltos, porque não há privilégios, porque Deus não gosta mais de um e menos do outro. Todos esses espíritos, aqueles que estiverem em nosso pensamento, que nós consideramos espíritos iluminados, que a história desta terra conheceu, desde o próprio Jesus, que encarnou entre nós, a Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, todos eles passaram pelo mar alto. Todos eles viveram dores, aflições, dificuldades, enfermidades, traições, decepções, tudo aquilo que a gente possa considerar que seja dor. Eles não foram privilegiados. Eles também passaram por isso. E a grande alegria deles, ao superar tudo isso, é continuar fazendo o que fizeram para superar tudo isso. Trabalho no bem. Mesmo em mar alto, fazer o que for possível para ajudar a mim mesmo, ficando vivo, como Viktor Frankl fez, e ajudar os outros, porque no livro dele ele também conta que ele ajudava aqueles que com ele decidiram, porque ele também conseguiu, e isso é importante contar, que ele viu pessoas se entregando à morte, mas também teve companheiros que deram a mão com ele e também resolveram viver, e ajudavam-se uns aos outros. Em meio às mais torturantes e difíceis condições de vida que um ser humano pode passar, dar a mão e ajudar o outro. Às vezes a gente se sente tão fragilizado, tão pequeno, que a gente fala, eu posso ajudar quem na situação que eu estou? Mas sempre se pode fazer uma prece. Sempre se pode desejar algo de bom a alguém, mesmo quando ainda estamos com dor. Porque o progresso, nos diz o Livro dos Espíritos, é condição da natureza humana. Nós vamos progredir. É da lei. E Viktor Frankl não era espírita, mas era um espírito encarnado. E, por certo, carregava nele isso que está inscrito nas consciências de todos nós. Isso não é o fim. Nós vamos passar por isso e vamos melhorar. O progresso, porque não é só progresso material, é moral, é espiritual, está inscrito na nossa consciência porque é lei divina. É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis más. Então ela vai acontecer. Eu vou melhorar. Cada um de nós vamos melhorar. Quanto tempo isso vai levar? E olha que interessante, mais uma lição preciosa que a espiritualidade, que a doutrina espírita nos traz. A quantidade de tempo que a gente vai levar em mar alto também dependerá de nós. Se nós estivermos enceguecidos pela revolta, pelo medo, pelo desânimo, sentindo-nos sós e desamparados, talvez nós percamos os sinais do cardume de peixes e da volta da rota para o porto seguro. Porque é preciso estar atento para perceber essas coisas. Quem se deita no chão do barco a chorar e lamentar, não verá o cardume de peixes.
Não perceberá na luminária os mosquitos que simbolizam terra próxima naquela direção. É preciso estar atento para essas coisas. O que, por óbvio, não quer dizer, como a mentora nos disse há pouco, que nós trabalharemos para além de nossos limites. Há momentos em que nós precisaremos deitar no barco, recuperar as forças, nos alimentarmos dos poucos peixes que tivermos conseguido apanhar, para nascer junto com o sol e recomeçar, observando o mar à nossa volta, os sinais do céu, os companheiros que estiverem conosco na embarcação e suas necessidades. Porque é fato, e nós aprendemos isso com as pessoas sábias que nos instruíram na vida, que quando a gente observa a dor do outro, a nossa se torna mais suportável, não é? Quando a gente pensa que só a gente tem dor, que só a gente sofre, que só a gente tem dificuldade, a gente sequer consegue enxergar o companheiro que está do lado, talvez precisando apenas de um apoio, de uma mão amiga. Eu não poderei resolver por ele, mas eu posso ser apoio, posso ser empático, posso ser companheiro da embarcação. Nós estamos na mesma embarcação. É prudente, é racional, é inteligente de nossa parte que apoiemos e cuidemos uns dos outros. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz: ergamos os nossos corações às vontades, abramos nossas almas aos grandes sopros do espaço, levantemos nossas vistas para o futuro sem limites, lembremos-nos de que esse futuro nos pertence, nossa tarefa é conquistá-lo, nos pertence. Então já está assegurado para nós. O Pai não dá a nós tarefa que nós não consigamos realizar, porque senão ele não seria Pai. Ele não seria Deus amoroso, justo e bom. Quando Jesus diz, recuperando a passagem de Tiago, a Simão: não temas, a partir de agora será pescador de homens, nos lembremos de que havia testemunhas no barco. Ele cita Tiago e João como testemunhas desta história, dessa pescaria, deste diálogo. A nos ensinar também, mais uma vez, que não estamos sozinhos para essas tarefas. A nos ensinar também que ele só diz a Simão: agora será pescador de homens, depois que ele foi para Mar Alto fazer a pescaria de peixes. E que no barco, diante da possibilidade do barco virar e afundar de tanto peixe, Simão toma uma decisão. Ele chama os companheiros: venham também ajudar. Ele mostra liderança, mas era o exercício que permitia a liderança. É este exercício para a liderança, para outros tipos de trabalho que nós estamos fazendo nas nossas tarefas diárias, naquilo em que estamos trabalhando, e que às vezes nós não enxergamos o propósito, como o caso do personagem Soul.
Ele era professor de música, mas ele estava tão obcecado com a ideia de ser músico, que ele não parou para observar a beleza do que ele já fazia. E é essa reflexão que vai acontecendo durante o filme. A gente fica esperando acontecimentos grandiosos na vida, mas é aquilo que já está acontecendo que é grandioso. É o que a doutrina espírita nos ensina. Nós temos um planejamento espiritual. Ah, Deus deve ter errado no meu planejamento. Não é possível. Que é isso aqui que eu vou fazer? É só isso aqui? Aí, às vezes, a gente tem à nossa volta pessoas que estão desenvolvendo tarefas grandiosas. A gente fala, queria isso aqui, ó. Isso aqui seria legal. Queria essa tarefa. É como olhar, aquela analogia que a gente olha a grama do vizinho e ela parece mais verde que a nossa. Ou a gente olha a cruz do companheiro e diz, a cruz dele é mais leve que a minha. E nós estamos procurando fora do nosso planejamento, fora da nossa realidade, fora da nossa história, uma história que seja melhor para viver. Essa é a melhor. Ou talvez nós tenhamos também saudade de alguma coisa que a gente já viveu. Mas agora, neste momento, é essa história que nós temos. Viktor Frankl não teria sido Viktor Frankl se ele não tivesse tomado a decisão de permanecer vivo. E não era vivo de qualquer jeito. Vivo tentando manter diante daquele horror a saúde mental. E por óbvio, nós não estamos dizendo com isso que ele precisava passar pelo campo de concentração. Nenhum ser humano deveria passar por aquilo. Por nenhuma dessas situações trágicas. Essas foram decisões tomadas por pessoas usando de seus livres arbítrios. Mas em estando lá, ele tomou a decisão de fazer daquela experiência, daquele mar revolto, uma condição de sobrevivência. Eu vou sair daqui vivo para saber o que vem depois. E estando em mar alto, é necessário que nós nos esforcemos, diz Emmanuel, para sairmos dali vivos, mas não apenas vivos, não apenas sobreviver, sairmos dali fortalecidos. Porque sim, vai passar. O que disse, qual foi o recado? Essa é uma história, me permitam repeti-la, se já ouviram, muito conhecida, de Chico Xavier. Muitos devem saber que Chico tinha extremo amor pela figura de Maria, a mãe de Jesus. Diríamos na linguagem católica que ele era um devoto. Por óbvio que não, ele era um espírita, ele sabia, né, das condições, mas ele tinha uma extrema admiração por aquele espírito. E numa das situações mais difíceis de sua vida, porque ele passou inúmeras, ele pede a Emmanuel que se ele tivesse um recado de Maria de Nazaré, ele tem certeza que ele passaria por aquilo com maior força. Aí Emmanuel fala, Chico, Maria de Nazaré é um espírito extremamente ocupado. Não, eu sei, mas quem sabe? E ele continuou insistindo, até que um dia Emmanuel chegou para ele e falou, Chico, tem um recado para você. Ele já tinha até esquecido. Um recado. É o recado que você tanto pediu de Maria. Quase desmaiou. E o que Maria disse? Tudo passa. Isso também passará. E o Chico já de papel e lápis na mão, esperando para anotar folhas. E o que mais? Só isso. Porque é assim. Os espíritos superiores são objetivos.
são perfeitos, são cirúrgicos. O recado era: tudo passa. E isso que você está passando também passará. Ponto. Tudo passa. Isso inspirou uma mensagem que ele escreveu dizendo: tudo passa. Os momentos de alegria. Então aproveite o melhor possível, mas saiba, vai passar. Nessa terra, ninguém é feliz todos os dias. E os momentos de dor passam. Nessa terra, ninguém é triste, sofrido todos os dias. Em todos eles, nas alegrias e nas dores, aprendemos. E nessa embarcação, e trouxemos aqui como exemplo uma caravela que é mais fácil de olhar para todas essas partes do barco. Quando fazíamos essa pesquisa pautada no texto de Emmanuel, naquela mesma semana, ouvimos uma analogia que não tratava de espiritualidade, tratava de política, não partido político, política, administração. E o autor da reflexão fazia uma analogia da boa administração política à condução de um barco, dizendo o seguinte: quem está à frente do barco, na parte mais alta dele, lá na polpa, né, onde está a pessoa que deve ser o comandante da embarcação, tem uma visão privilegiada. Veja, está lá em cima, ele vê tudo à volta, para que faça a direção da embarcação. Também na polpa dessas grandes embarcações, aqueles andares, é onde ficam normalmente os aposentos mais espaçosos e confortáveis. Mas é no meio da embarcação, onde está o refeitório, que a vida segue pulsante, onde se alimentam, se relacionam os tripulantes e os passageiros. Quem governe sem ligar para o meio da embarcação, sem cumprir a tarefa de provê-lo com dignidade nas ações e relações, corre o risco de ferir de morte a embarcação tomando direção errada. Na embarcação, todos importam, todas as partes da embarcação também. O progresso, voltando à nossa analogia, é individual, mas é também coletivo. O Livro dos Espíritos nos diz que quem avança mais rápido deve colaborar com quem ainda está atrasado. Somente estando no meio da tripulação é que se pode verdadeiramente exercitar o que se aprendeu. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele veio para o meio da tripulação. Ele é o capitão do barco, o governador do planeta Terra. Mas o que ele fez? Apagou parte de sua luminosidade, fez-se pequeno, porque encarnou neste corpo, um corpo frágil como o nosso, e esteve entre nós encarnado, para conviver com a tripulação, para dar exemplo. Este é o bom administrador, o bom governante. E não nos tem deixado sozinhos, mesmo quando voltou para a polpa, para continuar a liderar esta embarcação. Tem nos enviado táticos, navegadores, proeiros, tripulantes de todas as ordens, como Pedro, como Francisco de Assis, como Mahatma Gandhi, como todas as grandes almas iluminadas que nesta terra agiram em prol de centenas, de milhares de pessoas. É no mar alto que os desafios são imensos, mas é lá que está a pescaria. O cardume de peixes está lá.
ao aportarem, diz o evangelista, ao aportarem dos barcos sobre a terra, deixando tudo, o seguiram. Então, cá está o governador do planeta, o timoneiro mor, que nos manda amar alto, onde as ondas são revoltas, mas a pescaria é grande. Tendo então enfrentado as ondas e pescado, satisfeitos, bem alimentados, nós podemos voltar ao porto. E ao aportarmos, deixando tudo, seguimos. Para isso, a gente tem que estar pronto, tem que estar forte. E essa, muitas vezes, é a nossa dificuldade de seguir o Mestre. Porque a gente não se sente pronto. A gente não se sente fortalecido o suficiente. Sempre que nós sentirmos esta fragilidade, nós devemos pensar: se eu não estou fortalecido o suficiente, é porque ainda existem pescarias que eu devo fazer. Ainda existem ondas e mar revolto que eu devo enfrentar. O convite da reflexão deste mês espírita, da obra O Céu e o Inferno, é para que nós, meus amigos, façamos do mar alto, das ondas revoltas e das dificuldades, ainda que todas elas sejam desafiadoras, o nosso céu. E ainda quando estivermos em mar alto, lembrarmos que na polpa desta embarcação segue o timoneiro mor. Que há uma tripulação imensa que trabalha conosco, nos ajudando, nos guiando, nos conduzindo. Uma tripulação que muitas vezes silenciosamente nos ampara. E quando a gente se sente mais sozinho, é quando a gente pode sentir com maior força a presença desses seres, nossos anjos guardiões, pessoas que nos amam, que receberam a tarefa de nos acompanhar durante esta existência, que conhecem o planejamento que foi feito para nós, que trabalham diuturnamente para que a gente aproveite eles da maior forma possível. Que façamos céu e sol em nossas almas, usando da experiência do timoneiro mor, da presença da tripulação e da oportunidade da navegação para retornarmos ao porto e segui-lo então com alegria. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.